Olá pessoal, meu nome é Altran, estamos estudando anatomia humana. No vídeo anterior estudamos anatomia cardíaca e vamos continuar estudando agora anatomia vascular. Os vasos sanguíneos são... O coração é uma bomba que ejeta sangue para dentro de um circuito fechado. Esse circuito fechado são os vasos sanguíneos e nós dividiremos os vasos em vasos arteriais, capilares e vasos venosos. Os vasos arteriais são denominados de vasos de resistência porque quando os ventrículos ejetam sangue em alta velocidade e alta pressão, ejetam nesses vasos chamados arteriais. Isso faz com que 15% de todo o sangue esteja localizado nesse leito. Eles são divididos em aorta pulmonar, grande, médias e pequenas artérias, arteríolas e meta-arteríolas. Eles podem ser divididos em dois grupos, esses vasos arteriais, nos chamados elásticos, que são os condutores, que conduzem o sangue para determinada área corporal, e os musculares distribuidores, que para dentro daquela área eles distribuem para as áreas ativas mais sangue e áreas inativas menos sangue. Esses vasos sanguíneos apresentam três túnicas ou camadas, sendo que a mais íntima é formada pelo endotélio e fibras elásticas, a média é uma camada muscular que é formada por tecido de músculo liso e fibras elásticas, e a última, mais externa, adventícia, é formada por tecido conjuntivo e fibras elásticas. Percebam que todas as três camadas possuem tecido elástico para que possa absorver essa pressão e velocidades que são características do sangue nesse leito. As grandes artérias são a aorta e a pulmonar. A artéria aorta, ela recebe sangue arterial ejetado pelo ventrículo esquerdo e distribui para o corpo todo. Quando ela sai do ventrículo esquerdo, ela forma um cajado, uma curva, e nessa curva ela forma três grandes artérias: o tronco braquicefálico, a carótida e a subclávica esquerdas. E essas artérias irão nutrir cabeça, pescoço e membros superiores. Logo depois desse cajado, a aorta passa por trás do coração e vai irrigar tronco, a parte médio inferior, e membros inferiores. A artéria pulmonar, ela recebe sangue do ventrículo esquerdo, sangue venoso, e encaminha esse sangue pelos ramos esquerdo e direito para os pulmões para que possam passar pela oxigenação. A grande, média e pequenas arteríolas não apresentam diferenças, exceto que aumenta-se o número dos vasos, porém a parede vai ficando mais fina. Até que nós chegamos num vaso arterial muito importante, que é a arteríola. A túnica índia e média são iguais, exceto que são mais finas. A adventícia, ela não apresenta tecido elástico, mas a grande característica da arteríola é que ela está sob influência de fatores neuronais, hormonais e metabólicos, que atuarão sobre a musculatura lisa, alterando o diâmetro. Esses fatores promovem vasoconstrição, reduz o diâmetro do vaso, reduzindo o fluxo sanguíneo tecidual. E o contrário é verdadeiro quando elas fazem vasodilatação, aumenta o diâmetro, aumentando o fluxo sanguíneo para os tecidos. Nesse jeito, a arteríola funciona como um registro, como uma artéria condutora. Aqui a figura mostra a arteríola, a meta-arteríola, capilares, vênula pós-capilar e vênula. Observam que arteríola, meta-arteríola e vênula apresentam musculatura lisa, que quando contrai, no caso da arteríola e da meta-arteríola, nós observamos a redução de fluxo sanguíneo para o leito. Então promove vasoconstrição. O contrário nós entendemos como vasodilatação. Esses vasos sanguíneos vão desembocar, vão se dividir e vão formar os capilares, que apresentam que é o segundo tipo de vaso sanguíneo que nós estamos estudando, que apresentam somente uma túnica íntima formada pelo endotélio e a membrana basal. Esses vasos são os menores vasos, portanto apresentam somente 5% do débito, mas nesses vasos que vão ocorrer as trocas. Se esses vasos estiverem nos pulmões,
o CO2 é trocado pelo oxigênio. E se tiver nos tecidos, o oxigênio e nutrientes são trocados por CO2 metabólico, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Existem 3 tipos de capilares. Os contínuos, eles é muito comum no corpo todo, principalmente músculos esqueléticos, pele, sistema nervoso central, onde permite a difusão de pequenas moléculas. Os fenestrados, esse fenestragem é, na verdade, poros, tem uma alta permeabilidade, muito comum em áreas de reabsorção e absorção em tecido de células, de substâncias, onde o intestino delgado, os rins, glândulas endócrinas, pâncreas, onde a troca de substâncias é muito grande. E nós temos os sinusoides, que apresentam um diâmetro maior e têm permeabilidade aumentada, como é no fígado, medula óssea baço, onde permite trocas de grandes proteínas e células. O cérebro também tem um capilar que é bastante importante, porque ele forma a barreira hematocefálica, que é aquele capilar contínuo que não apresenta essas fendas intercelulares, portanto, substâncias importantes terão que usar mecanismo específico para transporte. Em compensação, o oxigênio, CO2 e anestésicos são permeáveis. Assim, nem todas as substâncias que estão no sangue vão passar pelo capilar e nutrir ou chegar à célula do cérebro. Portanto, nos capilares a gente observa que nós vamos ter as trocas de oxigênio e nutrientes por dióxido de carbono e metabólitos. E o sangue chega pela meta-arteríola, passa pelos capilares e agora esses capilares formarão os vasos venosos ou de capacitância. Eles são denominados assim porque 64% do sangue corpóreo está localizado nesses vasos. São divididos em vênulas pós-capilares, vênulas pequenas, médias, grandes e veias e cavas, que também apresentam 3 túnicas, onde a íntima apresenta endotélio, mas não tem camada elástica, ou fibras elásticas. A média, músculo liso, mas tem fibras elásticas. E a adventícia, tecido conjuntivo e elástico. A figura mostra e ela evidencia uma comparação entre um vaso arterial e um vaso venoso. Percebam que a espessura de parede do vaso arterial é maior, por isso que é chamado de vaso de resistência. Em compensação, o diâmetro do vaso das veias é muitas vezes maior, denotando então um vaso de capacitância. Ok, esses capilares formarão as vênulas que estão pós-capilar e estas as vênulas. São vasos de paredes finas, diâmetro pequeno, mas extremamente numerosos. Apresenta uma túnica íntima, que é endotélio e muito pouco colágeno. E o sangue aqui ele é drenado dos capilares para as vênulas de pós-capilares e vênulas lentamente em baixa velocidade e pressão. Essas vênulas pós-capilares formarão as vênulas. Essas vênulas vão formar as veias, as pequenas, médias e grandes veias, até que nós tenhamos as grandes veias, que são as cavas e as pulmonares. O sangue flui nessas veias de maneira lenta uniformemente e por um sistema de válvulas, onde são ajudados pelas bombas musculares. A veia pulmonar, ou as veias pulmonares, elas drenam o sangue dos pulmões, o sangue arterial dos pulmões, até o átrio esquerdo. E as cavas drenam o sangue venoso por meio da cava superior e inferior. As veias, portanto, utilizam um sistema de retorno de sangue ao coração por meio de válvulas que estão aqui. Quando o sangue passa por uma válvula em sentido ao coração, ele abre essa válvula, só que ao voltar por inércia ou por gravidade, ele fecha essas válvulas. Essas válvulas, portanto, funcionam muito semelhante às válvulas arteriais. E essas válvulas venosas são auxiliadas pelas bombas musculares e lisa. A bomba muscular é quando um músculo contrai, ou músculos contraem, pressiona essa válvula e encaminham esse sangue para o coração. E aquela musculatura da túnica média, que é músculo liso, que nós vimos aí que
que as vênulas e as vênulas possuem, eles contraem, ajudam a auxiliar esse retorno. Aqui é um exemplo onde a pessoa ela dá um passo, o músculo gastrocnêmio pressiona a veia e empurra esse sangue de volta ao coração. A figura apresenta uma comparação entre a aorta, artéria, veia, cava, arteríola, meta, arteríola, capilares e vênulas, em diâmetro, espessura, endotélio, tecido elástico, músculo liso e tecido fibroso. Nós percebemos que os capilares apresentam somente endotélio, devido à importância desses capilares de apresentarem essa característica para poder promover a difusão. Em relação a diâmetro, percebemos que a cava apresenta maior diâmetro, enquanto que espessura de parede e a aorta é o vaso mais importante. Por isso que é vaso de resistência. Aqui mostra a aorta, grande artéria, pequena artéria, arteríola, capilar, vênula, pequenas veias, grandes veias e veias cavas. E a gente compara a pressão e a velocidade. Percebam que a pressão é muito alta no leito arterial, reduz nos capilares para promover troca e reduzem mais ainda até a veia cava. Em compensação, a velocidade é muito alta no leito arterial, reduz os capilares para que possam promover as trocas e voltam a elevar no leito venoso. Aqui mostra, para finalizar, a grande e pequena circulação. Então é aqui que a gente consegue juntar a anatomia cardíaca com a vascular. O ventrículo direito ejeta sangue para os pulmões através das artérias pulmonares, ocorrem as trocas e esse sangue arterial retorna pelas veias pulmonares no átrio esquerdo. E o ventrículo esquerdo ejeta sangue para todo o corpo através da aorta, que ocorrem difusão nos capilares, voltando pelas cavas inferior e superior para o átrio esquerdo. Sendo assim, finalizando a grande circulação. Espero que vocês tenham gostado. Se não entendeu, vocês têm aí o vídeo para retornar e nós encontramos num próximo vídeo. Muito obrigado!